Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Nós começamos no mês passado, melhor dizendo, a falar algo sobre o apóstolo Pedro. Eu queria continuar com você aquilo que começamos no mês passado. Talvez seria interessante você ouvir a mensagem do mês passado, do café, com pastores e líderes. E nós queremos continuar falando sobre processos, falando sobre a maturidade do Senhor que precisa nos alcançar. Nós estamos aqui, irmãos, verdadeiramente para um mentoreio. Não sei se você já ouviu essa palavra, mentoria ou mentoreio. Nós estamos aqui exatamente para isso, para a gente poder juntos, trabalhar crescimento, não das nossas estruturas, crescimento da nossa pessoa. Porque se formos grandes, aquilo que estamos querendo fazer também será. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver, nós precisamos amadurecer, nós precisamos entender. Por isso, uma mensagem diretiva, focada, direcionada aos líderes, aos pastores, amém? Aos pais espirituais de uma geração, aos pais biológicos de uma geração. É para isso que nós estamos aqui a cada manhã. E que essa manhã seja mais um momento da gente colocar tijolos na construção. A gente vai colocando tijolos a tijolos e depois, aquilo que está sendo edificado vai tomando forma. Talvez você não receba, irmãos, de imediato uma palavra, porque você às vezes não entende. Eu e você, nós não entendemos. É como uma construção. Você vê ali e tem uma primeira fiada, de tijolos. Depois tem uma segunda, depois tem uma terceira. E você diz, o que é isso? O que vai ser isso? Como vai ser? O que será que isso vai ser? Você não sabe. Se você tentar entender, você não entende. Mas talvez se você chegar naquele lugar depois de um mês, começou a tomar forma. Aí você diz, aqui vai ser uma igreja, aqui vai ser um supermercado, porque as coisas vão tomando forma, amém? E esse é o tempo que nós queremos ter com vocês nessa manhã. Deus vai nos desafiar, Deus vai nos ativar, Deus vai nos exortar, todos nós juntos, amém? Lucas capítulo 5, diz a palavra do Senhor assim. Quero tomar como base o nosso amado apóstolo Pedro. Quando acabou de falar, disse a Simão, Lucas 5, verso 4, Jesus encontrou Pedro na praia. Ele havia pescado uma noite inteira. Detalhes do texto: havia pescado uma noite inteira e não havia apanhado nada. Diga assim comigo, trabalho sem resultado. Então Deus já começou a falar com você. Havia pescado uma noite inteira e não havia apanhado nada. Trabalho sem resultado. Agora vai dar certo e não dá. Agora vai funcionar e não funciona. Agora vamos arrebentar e somos arrebentados. Agora é agora. Havia pescado uma noite inteira e não havia pescado nada. Então Jesus chega, uma grande multidão seguia, encontra ele lá desacabrunhado. Encontra ele lá triste na beira da praia. Encontra ele lá amargurado, angustiado, deprimido, decepcionado. Por quê? Porque, não sei se você sabe, mas Pedro tinha esposa, porque a Bíblia fala da sogra dele. Então ele tinha esposa, tinha filho para cuidar, tinha família, e não estava dando nada certo. Então o Senhor diz assim, deixa eu entrar no teu barco, tu me empresta o barco? Irmãos, detalhe do texto, ele estava lavando as redes. Então se ele estava lavando as redes já estavam fora do barco. Ninguém lava a rede dentro do barco. Então o Senhor falou, você me empresta o barco? No meu entendimento o barco já estava, porque o barco também não fica na praia. Aquelas pescas eram de barcos menores. Geralmente eles pegam e trazem esse barco, às vezes até na areia, puxando.
ou deixam o barco um pouco mais raso e tiram as redes e vamos lavar as redes. Por quê? Porque o sal do mar, o sal na malha estraga a rede. Sabia então que o certo depois de uma pescaria em água salgada é você lavar a rede para manter a rede, né, por mais tempo. E o Senhor fala, então traz a rede de volta e me empresta o barco. Já pensou Jesus dizendo para você, me empresta o barco? Jesus dizendo para você, que tal eu entrar na sua vida? Que tal eu fazer parte da sua história? Que tal trabalharmos juntos? Ah, mas não dá nada certo. Que tal você tentar comigo? E Jesus entra no barco dele, o barco se afasta. E sabe quem está no barco? Jesus e Pedro. Pedro e Jesus. Jesus e Pedro, detalhe do texto. E eles estavam lá e Jesus começa a falar aquela multidão. Falar uma grande multidão, usou o barco como um púlpito. E até porque o barco se afastou um pouco e Jesus falava do barco. E ali as pessoas não conseguiam chegar até ele. Era um dos objetivos também, para que a multidão não abafasse aquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus então está pregando. E você sabe que Jesus pregava pouco, né? Você já viu isso na Bíblia, né? Que as pregações deles era coisa de 2, 3, 4 horas. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? E aí beleza. E Pedro está lá sentado ouvindo Jesus falar. E quando acaba aquele culto, daquela manhã ou daquela tarde, está todo mundo indo embora feliz, irmão. Todo mundo indo embora feliz. Todo mundo que escutou Jesus. Pensa. Você vem no café da aliança, vai embora feliz. Alguns vão embora tristes daqui. Mas amém. Se estiver sendo edificado é glória. Amém? Mas o povo foi embora feliz. Naquela manhã Deus consertou casamentos. Naquela manhã Deus, né, na pessoa de Cristo, na palavra de Cristo, curou enfermos. Naquela manhã Deus restaurou alianças. Naquela manhã Deus, levantou o coração do povo, trouxe a palavra, falou sobre reino, falou sobre, né, salvação, e todo mundo foi abençoado, foi embora. Só que o Pedro continuava decepcionado, porque Pedro disse assim, poxa, ouvi tudo isso, acredito em tudo isso, creio em tudo isso, recebo tudo isso, só que eu continuo no meu fracasso, porque minha família continua sem ter o que comer, minha esposa, minha casa, minha vila, meu vilarejo. Pedro, irmãos, era um homem que vivia da pesca. Pedro tinha uma empresa de pesca. Ah, como assim, pastor? Ele tinha uma companhia de barcos, não era só o dele. E ele, aqueles que depois se tornaram discípulos de Jesus, né? Tiago, João, a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. Eles viviam da pesca. E eles viviam de pegar esse peixe, não era só para o consumo dele, eles vendiam o peixe no comércio. Por isso que quando você vê lá naquele momento que Pedro está negando Jesus, e depois as pessoas chegam para Pedro e dizem assim, ah, tu é um deles, porque eles conheciam Pedro, que o Pedro era o pescador e depois se tornou discípulo. Eles conheciam Pedro do comércio antes de se tornar um pescador de almas, antes de se tornar um discípulo de Jesus. Então, como é que nós vamos fazer o dinheiro da semana? Como é que nós vamos fazer a coisa acontecer? E aí Lucas 5:4 diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Não temos nada, já trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas debaixo da tua ordem, debaixo da tua direção, na tua companhia, eu vou lançar as redes. Verso 6, isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhes as redes.
Coloque seus olhos no verso 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, porém rompiam-lhe as redes. Então tiveram que fazer sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar, de quase a pique. E aí eles voltam, com os barcos cheios. Deixa eu falar uma coisa para você. Você conhece bem esse texto, desde a escola dominical. Sabe qual é o problema de Pedro aqui, irmãos? É disso que eu quero falar, de processo. Aqui a vida de Pedro está começando ao lado de Jesus. E como que começa a vida de Pedro ao lado de Jesus? Qual é a sua visão? Qual a sua visão? Como começa a vida do apóstolo Pedro ao lado de Jesus? Nós precisamos entrar nesses níveis, irmãos, de maturidade, de entendimento. Irmãos, eu sempre digo isso. O ensino, o conhecimento nos mostra onde Jesus passou, aonde Jesus esteve. Se você está lendo um livro, se você está lendo uma apostila, se você está fazendo um curso, um seminário, se está escrito ali, relatado, então já foi. Então, o ensino, o conhecimento nos mostra onde Jesus passou, onde Ele esteve. A revelação te mostra onde Jesus está. O que Ele está fazendo agora. Aonde Ele está agora. Como Ele se move agora. De forma que se você tiver esse lugar de revelação, de entendimento, é você que vai deixar os próximos escritos das próximas gerações. O problema é que nós só nos assentamos para entender o que já foi, para aprender o que já foi, mas nós não nos assentamos, não nos ajoelhamos e não buscamos na intimidade entender o que é e o que será. Porque se conseguimos, se nós entrarmos em lugares para entender como Deus está fazendo e como é os próximos passos daquilo que Ele fará, então, irmãos, a próxima geração estará estudando em coisas que você escreveu, em coisas que você pregou, que você ministrou. Como é esse momento de Pedro para a sua vida? Como começa a história do apóstolo Pedro? Como começa a caminhada dele com Jesus? Pastor, debaixo de um grande milagre, pastor, debaixo de um grande momento, de um homem decepcionado, de um homem cansado, de um homem sobrecarregado, que Jesus entrou no barco dele, fez um grande milagre e chamou ele. Que bênção! Sabe o que Jesus está falando para ele? Pedro, eu vim aqui te chamar. Vamos mudar, irmãos, o nosso entendimento, as linhas do nosso entendimento, para que possamos mudar as linhas de ação. O que Jesus está falando para ele? Eu vim aqui realmente te buscar, eu vim aqui realmente te chamar, eu vim aqui porque você é o meu escolhido para estar na minha equipe. Mas por que essa pesca maravilhosa nesse momento dessa forma? Jesus está falando para ele, eu vou mostrar para você que aquilo que você deseja, você não tem capacidade de ter. Pegou? Sabe como é que começa a história? A história de Pedro e de Jesus. Porque eu preguei a verdade aqui, Pedro. Eu preguei salvação, eu preguei o reino. Por que que continuas sentado do meu lado com essa cara de mamão passado? Tem fruta, né, irmão, que você ainda consegue tirar, mas mamão passado não dá. Por que que continuas ao meu lado com essa cara de mamão passado? Eu falei da verdade que liberta, eu falei do reino eterno e vindouro, eu falei do amor do meu Pai, eu falei tudo aquilo que alguém necessita para ter uma verdadeira vida, e tu continua aí. O que está acontecendo? É porque eu queria peixe, eu queria era peixe, eu queria peixe, eu queria peixe. E você quer o que, irmão? O que você quer? Quem é o seu peixe? Eu queria peixe, eu queria peixe, eu queria peixe. Mas Deus falou, como assim peixe? Jesus, tu não sabe,
que eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Eu queria uma pesca daquela de arrebentar. E o Senhor falou: eu te dou. Levanta então, coloca uma cara de leão, tira essa cara de gatinho assustado, chega junto comigo, vamos para frente. Faze-te ao largo. É água profunda, amigo, é água profunda. Aí chegou lá, ele falou assim: o que você quer, peixe? Então tá, joga a sua rede aqui. Aí você sabe, irmãos, que ali Deus faz o milagre, Deus dá ordem aos oceanos, os peixes chegam e tá lá. Só que quando ele começa a dizer: meu Deus, o peixe está aqui, era isso mesmo, Jesus, era isso que eu queria, era isso que eu sonhava, era isso que eu esperava. Olha como é que a minha esposa vai ficar feliz, meus filhos, olha o meu vilarejo, meus amigos, olha aqui, o peixe está aqui. Então pega o peixe, Pedro. Aí o Pedro lança as redes e começa a puxar pesado, puxar, e as redes começam a romper. E os peixes, diz o texto que os peixes começam a se perder. Sabe como é que começa a vida de Pedro? Pedro, aquilo que tu queres, tuas malhas não suportam. Quer igreja grande? Quer empresa grande? Quer nome? Aquilo que tu desejas, e eu também desejo, Pedro. Tu desejas e eu também desejo. Aquilo que tu deseja eu quero te dar. Só que tu não está pronto a receber. A tua malha não suporta a pescaria que você quer. Por isso que você pesca de pouco a pouco. Porque nessa pescaria de pouco a pouco a tua malha suporta. Mas a pescaria que tu quer e aquela que eu posso te dar, irmão, conecta no seu espírito. Deus está falando com você. Você não está pronto para receber. Irmãos, qual é o foco do nosso ministério? Nós estamos construindo uma estrutura, sim. Não é porque eu quero, não. Não é porque eu quero, é porque Deus mandou e mandou de novo e mandou de novo. Aí eu fiz um projeto pequeno e Deus falou: não, esse projeto não é o meu, rasga ele, me deu outro projeto. Eu falei: Deus, mas isso aqui, como é que eu vou fazer? Para quê? Isso aqui desse tamanho, como é que nós vamos? E o Senhor falou: obedeça. Mas para que eu quero alguma coisa, irmãos? Para que eu faço um café com pastores? Para que você faz um café com pastor? Para que você quer um outro bairro, uma rua melhor? Para que você quer uma igreja melhor, maior? Para quê? Por quê? A melhor pergunta: para quem você quer uma empresa grande? Para quem você quer prosperar no seu negócio? Quem beneficia o seu crescimento? Quem é que recebe o fruto da sua honra? Enquanto não entendermos isso, irmãos, nada vai acontecer. E pescaremos e trabalharemos uma noite inteira de forma cansativa e enfadonha, e não pegaremos nada. Mas o investimento não deu certo, mais uma ideia não deu certo, mudamos de templo de novo, não deu certo, mudamos de cobertura espiritual, e não deu certo, mudamos de denominação e não deu certo, mudamos de cidade e não deu certo. O problema não está na estrutura, é aqui que dá certo. É aqui que dá certo. Quem é você? Quem é você? Para que vieste? Qual é o teu nome, Jacó? Qual é o teu nome, Jacó? O que tu queres para mostrar para quem? Para fazer para quem? Para abençoar quem? Se você amar o Senhor acima de todas as coisas e disser para Ele: a minha família é tua, a minha empresa é tua, o meu coração é teu e a minha igreja é tua, é Ele que se incumbe de levar. É Ele que se incumbe de levar.
É Ele que se incumbe de fazer. Não há honra em nós, irmãos. Não olhe para nenhum homem, querido, achando que dele pode receber alguma coisa. Como nos perdemos como igreja atrás de uma apostila, atrás de uma estratégia, atrás de uma cobertura, atrás de um templo melhor ou maior. Nós estamos prestes a mudar de lugar, mas eu falo para Deus, falei para os irmãos aqui na terça-feira, não estou com a mínima pressa, porque isso não muda nada em quem eu sou. Um templo maior ou menor não muda o templo que eu sou. O que tem que se tornar grande não é o lado de fora, é o lado de dentro. É onde somos pequenos meninos, assustados, correndo atrás de uma fórmula para copiar alguém que dá certo, correndo atrás de alguém que é famoso para pegar uma beira. O que tem que crescer, irmãos, é internamente. Quantos de nós dissemos que amamos o Senhor, mas não amamos a nossa esposa? É mentira, você não ama o Senhor. O seu casamento é a expressão de Cristo e a igreja na terra. Se você não morre pela sua esposa, você não ama Deus e não morre por ninguém. Quantos de nós, irmãos, quantos pastores e líderes pregam no púlpito, estão querendo ganhar alma para encher um salão e estão perdendo os seus filhos. Os filhos estão indo embora, sua casa está desmoronando, seu casamento acabando, em nome de uma estrutura falida, rota, que Deus não está nela. Nós precisamos crescer por dentro, irmãos. Nós precisamos crescer por dentro, para que Deus possa, nos dar malhas que suportem aquilo que desejamos e aquilo que Ele também deseja nos dar. Aquilo que Ele deseja nos dar, que o Senhor fale conosco nesses dias, a cada momento. Quantos irmãos, quantos de nós dizem viver em oração, e por fora botou uma capa? É profeta, e profetiza, e fala, e grita, e chora, e está em tudo quanto é lugar. Falam irmãos que vivem na oração, mas defraudam o Senhor nas pequenas coisas. Não cumprem a lei de Deus, não obedecem ao Senhor. Que tipo de profeta é você? É o Naamã, irmãos, o comandante do exército da Síria, general com uma linda farda, mas por debaixo dela, leproso. Fora da sua casa, todos olhavam Naamã e diziam: é o general, é o tal, é o cara, grande, importante, famoso. Prega bem, fala bem, canta bem, grande empresário, grande homem. Quando chegava em casa, tirava a farda, a lepra ficava para a família. Em casa ele era só o leproso, e fora ele era um grande homem. Então dentro ele era pequeno, e fora ele queria ser grande. E esse é o nosso problema, porque queremos ser fora aquilo que não somos dentro. Quantos de nós vivemos uma espiritualidade falsa? Ela é mentirosa. Por quê, irmão?
Porque defraudamos a Deus nas pequenas coisas. Até nas questões dízimos, ofertas, é fraude, irmão, é roubo. E tem pastor que entra nisso também. Mas por fora é um homem de oração. Estou em oração, toda hora que precisa dele, estou em oração, estou no monte. Converte, irmão. É o homem de fogo, do cavalo de fogo. Mas defrauda o Senhor nas pequenas coisas. Quantos de nós, irmãos, falamos de justiça, de corrupção? Quantos pastores, quantos líderes, quantos homens, mas não pagam seus impostos, não pagam as suas contas? Quantos pastores, quantos irmãos, quantos no Brasil querem derrubar a corrupção lá do Planalto, mas não derruba a corrupção do seu interior? Querem falar sobre justiça, querem falar sobre principados que assolam a corrupção, mas nós não somos justos e fiéis naquilo que cabe a nós. Em todas as coisas, em todas as coisas, defraudamos o irmão do nosso lado, defraudamos a família, defraudamos o governo, defraudamos o proprietário dos lugares, dos bens que temos. Mas eu subo no púlpito com a farda de Naamã. Mas eu evangelizo na minha vida, dia a dia, nos meus amigos, dizendo: eu sou o espiritual, mas existe fraude no nosso ser. Essa é a igreja, irmãos, das redes fracas, que querem um lugar, que querem uma posição, que querem uma expressão. E Deus quer te dar, mas o Senhor te dá uma amostra. Joga a rede. E quando você viu de perto: olha aqui, eu fui em tal lugar, eu falei tal. Aí o Senhor falou: puxa o peixe. E as redes rasgaram. E os peixes, irmãos, peixes falam de almas. Sabe o que o Senhor está falando? Nesse pastoreio de redes fracas, as almas estão se perdendo. Nesse pastoreio de redes fracas, as almas estão se perdendo. E muitas vezes eu e você colocamos a culpa em alguém, transfere a culpa. Mas a verdade não é porque o irmão é isso ou o irmão aquilo. A verdade é que as nossas redes são fracas. E nós queremos entrar num lugar que não estamos prontos a estar lá ainda. Por quê? Porque precisamos corrigir algumas coisas. Na terça-feira, na nossa sala de oração, nosso mover de intercessão aqui, eu chorava aqui, porque Deus já tem falado isso conosco há um tempo, pelos profetas dessa casa. E Deus falou isso ao meu espírito, de uma forma como eu já tinha ouvido antes, mas não no espírito. E o Senhor falou assim: está tudo quase pronto, mas algumas coisas eu preciso fazer primeiro em vocês, para que vocês possam ir. E nós precisamos, irmãos, pegamos ponto a ponto e começamos a anotar algumas coisas que Deus precisa fazer. Não se trata de estrutura, se trata aqui, de coisas nossas no interior de cada um de nós, para que possamos entrar em lugares maiores. Quantos de nós, irmãos, nos nossos púlpitos pregamos submissão? É uma coisa que o pastor gosta de pregar, né? Submissão, ordem, honra, respeito. Mas nós, como pastores e líderes, nós como homens, não nos submetemos a ninguém. Nós prestamos conta só a Deus. Deus vai pegar você e Deus vai te mostrar que todo homem, irmãos, que deseja ser honrado, precisa honrar a quem está acima dele. Todo homem que quer ser ouvido precisa ouvir quem está acima dele. Todo homem que deseja submissão, irmãos, precisa se submeter a alguém, porque você não está, irmãos, ligado só ao Senhor. Eu quero dizer para você, irmãos, o Senhor vem nos mostrando e nos alinhando nesse tempo, nesses dias. Sabe o que acontece? Esse foi o momento então. O que mudaria na vida de Pedro? Pedro agora seria chamado a ser um pescador de homens. E antes, o que ele fazia?
Na pesca dele, o que ele fazia? Ele pescava um peixe vivo. Você joga a rede, o peixe vem vivo, pulando na rede ali. Tira o peixe vivo da rede ainda e joga no balde, na bacia. Ele pegava o peixe vivo para depois matar o peixe, limpar o peixe e vender o peixe. Agora, irmãos, tudo mudou. E é esse entendimento que nós precisamos ter. Agora ele ia pegar o peixe morto e teria que entregar para alguém o peixe vivo. Agora ele pescaria o peixe morto. Está aqui o seu peixe. Está aqui as almas que eu te entrego. Estão arruinadas, destruídas, estão mortas. Por favor, entregue a mim, o dono do peixe, aquele que comprou esse peixe pelo um alto preço. Me entregue o peixe vivo. Restaure os peixes. Ressuscite os peixes, Pedro. E o que Pedro estava fazendo? Deixando as malhas abrirem e os peixes se perderem. Os peixes irem embora. E assim começa a vida daquele que nós achávamos que estava debaixo de um grande milagre. E aí, irmãos, vamos continuar ou vamos orar? Diz a palavra do Senhor assim. Abra sua Bíblia aí num versículo, num capítulo que temos falado tanto. Mateus 16. E vai entendendo, irmãos, o entendimento de Lucas 5. Se Deus te der o que você pede agora, tudo será perdido. Se Deus entregar para você a igreja que você quer, o bairro que você quer, a empresa que você quer, o recurso que você quer, agora as redes vão se rasgar e tudo será perdido. Por isso confie no Senhor, querido, e confie nos planos dele para a sua vida, para a sua casa. Confie naquilo que Deus tem para você. Não se desespere. Às vezes nós estamos olhando para tanta coisa acontecendo ao nosso redor. A igreja, irmãos, corrupta, se perdendo. E é o Brasil e é a política, como disse o pastor Bruno aqui no início. Tanta coiseira, tanta informação, tanta opressão na cabeça da gente. E a gente começa a desesperar, irmãos. Tranquiliza. Por quê, irmãos? Cuide-se para não perder a sua fé, para não sair da sua obediência. Cuide de você primeiro e depois cuide da sua casa. Porque você, como pai, precisa estar bem para cuidar da sua casa, da sua família, daqueles poucos que o Senhor está te entregando. Cuida. Ah, mas está tudo, irmãos, a Bíblia já diz que seria assim. Vai só piorar. A Bíblia diz: o sujo se suje mais, porém o limpo se santifique mais. Concentre naquilo que Deus está te dando e saiba, irmãos, entender e respeitar os tempos. Mateus 16, verso 13. O Senhor diz aqui para alguém que está aqui dentro: algumas coisas eu tirei da tua mão e estão na mão de outro. Sabe por quê? Não é porque você perdeu, eu tirei para proteger aquilo que é seu. Sabe o que o Senhor me diz? Essas coisas, se estivessem nas suas mãos, já tinham ido. Está na mão de outro, mas diz o Senhor: fortaleça as tramas da tua rede, e eu te devolverei aquilo que te pertence e que na mão de outro eu estou guardando. Daranda castuirás. Deus falou com alguém aí, irmão. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, ou alguns dos profetas. Dizem que tu és João,
Batista, Elias, Jeremias, sei lá. Na verdade, ninguém sabe quem tu és. Que triste, hein, irmão? Aí Jesus falou: pouco me importa o que os outros pensam. Verso 15: quem vocês dizem que eu sou? Silêncio no auditório. Silêncio no auditório. Quem vocês dizem que eu sou? Ninguém falava nada, todo mundo quietinho. E Jesus começou, a falar: não é possível. Que nem eles sabem quem eu sou. Verso 16: respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão levantou, estendeu para ele o dedo e diz: tu és o Cristo, o leão. Tu és o Filho do Deus vivo. Simão não levantou, irmão, e diz: tu és Jesus, o filho da Maria. Tu és Jesus, o filho do José e da Maria, o filho do carpinteiro. Diz: tu és o Cristo. Você sabia que Jesus é o filho de José e de Maria, e o Cristo é o Filho de Deus? Sabia? Porque Jesus fala da humanidade do Cristo, e o Cristo fala do poder, da essência, da missão que estava sobre o homem Jesus. Então Pedro não diz: tu és Jesus, aquele Jesus, o filho do José carpinteiro. Isso todo mundo sabia. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Epa! E o Senhor diz o que para ele? Jesus diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. O que está acontecendo aqui? Como é que nós vimos isso aqui anteriormente, em outro tempo? Que bola cheia que Pedro deu. Todos os discípulos, bola murcha, bola fora. Ninguém dizia, ninguém falava nada. Pedro levanta, estufa o peito, aponta para Jesus, declara quem ele é. Jesus diz: uau, poxa, Pedro é o cara. Jesus continua dizendo para ele o que começou lá no barco: legal, Pedro, bênção, só que esse mérito não te pertence. Baixa o faixinho. Você apenas declara o que carne e sangue não podem revelar. O que declaras foi revelado por meu Pai que está no céu. Amigo Pedro, não tens mérito nenhum nessa revelação. Por isso, não muda nada diante deles. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor diz: bem-aventurado és tu, abençoado és tu, Simão, porque fosse o que? Uma plataforma de revelação. Tu foi uma plataforma de revelação. Irmãos, deixa eu ser mais claro naquilo que eu quero dizer para você. Você já entendeu que numa escola secular você estuda e depois faz a prova. Você aprende, depois faz a prova. Você estuda, entende ou tenta entender, depois faz a prova. Na escola de Deus você faz a prova e depois entende. Está entendendo isso? Na escola do Senhor, primeiro você faz a prova. E você se depara com uma situação, e agora? Como Pedro, puxa a rede cheia aí, era a prova. Eu não fui preparado para saber, para entender isso, eu vou te mostrar pela prática. Na escola do reino, primeiro você faz a prova. Primeiro você entra na prova. Dá glória a Deus, irmão. Depois você entende. Entende o que, pastor? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e caminham no seu propósito. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? O que está acontecendo com Pedro?
Pedro tem já um funcionamento, porque ele já é um discípulo agora. Pedro já está funcionando, Pedro já caminha na unção. Pedro já tem uma autoridade apostólica começando. Pedro já se movimenta pela fé, pelo poder, pela unção, porém sem entendimento. E como que a igreja funciona assim? Vou dizer para você, irmãos. A maior parte da igreja de Cristo, infelizmente, já funciona hoje na movimentação, já funciona hoje no poder, já funciona hoje na unção, mas funciona fora do entendimento. E você vai no lugar, irmãos, e gente anda, enfermo levanta, paralítico levanta, cego enxerga. E você vai num lugar e tem isso, tem aquilo, tem profecia. Eu sou a favor de tudo isso, tá? Senão você olha para mim e fala, o pastor deve ser... Eu amo, irmãos, poder, dons, mas deixa eu falar uma coisa para você. 2 asas. Poder, unção, entendimento, propósito. Então existe movimentação, existe isso, existe dom, existe pai, não sei o que, faz coisa na rua, e faz coisa na praça, e faz coisa dentro da igreja, e faz isso, e faz encontro, e faz retiro, e faz escola, e faz não sei o que lá e tal. Movimentação. Para quê? Para quem? Por quê? Qual é o entendimento? Nós viemos aqui essa manhã para pensar. Para que você está fazendo isso aí? Poxa, minha cidade, meu prefeito, minha cobertura. O Espírito Santo julgará o seu coração, suas intenções, a sua vida. O Espírito Santo saberá para quê, por quê, que hora, que não é hora, o que é, o que não é. O Pedro já estava movimentando, já estava fazendo. O Pedro já estava vendo gente ressuscitar, já estava vendo o cego enxergar, já estava vendo o paralítico andar. O Pedro já estava inserido no ministério. O Pedro já se achava até um apóstolo de Cristo, na equipe principal do Mestre Jesus. Está ali andando, vendo, acompanhando Jesus. Isso aqui já está, irmãos, chegando, acompanhando os dias do fim do ministério de Jesus na terra. E Jesus faz uma pergunta, ele levanta, e ele tem ousadia, ele tem coragem. E isso são qualidades essenciais. E ele tem unção, e ele já tem, uma graça para algumas coisas. Só que quando ele fala, Jesus diz assim: bem-aventurado, parabéns, muito bom. Porém o mérito não é teu, porque você não entende sobre isso ainda. Isso vem do meu Pai que está no céu. Sabe por quê, irmãos, que eu estou te dizendo isso? Porque, diga comigo, verso 17. Diga, verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Esse é o verso 17. E aí? Verso 21. Quantos versículos passaram? 18, 19, 20. 3 versículos passaram. Verso 21. Então, Jesus é Jesus, já sabiam que ele era o Filho de Deus. Jesus então vai falar da sua missão. Tendo a sua identidade, apresenta a sua missão. É o verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Verso 22. Pedro então chama Jesus à parte e começa a reprová-lo. Pedro então chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo e diz assim: Jesus, chega aqui no canto, deixa eu falar uma coisa. Tem compaixão de ti mesmo. Não sabes que tu és o Senhor? Uai, peraí. Esse é o mesmo cara de 3 versículos em cima?
Quanto tempo passou aqui, irmão? Meia hora? 15 minutos? 1 hora? Quanto tempo passou aqui? É o mesmo cara? Aí ele diz assim: tem compaixão de ti mesmo. De modo nenhum isso te acontece. Vem cá, Jesus, eu te chamei o Senhor à parte. Vem cá, Jesus, chega aí. Na boa, vem cá. Sai do meio dos outros discípulos, porque eu vou te falar muito sério. Recebe a revelação. Recebe o manto aqui agora, hein? Tem pena, tenha compaixão de ti mesmo. Jesus falou: isso, que palavra é essa? Tenha compaixão de ti mesmo. Ame a ti mesmo. Tu não sabe que tu és o Senhor? Não acabei de te dizer que tu és o Senhor? Eu não acabei de falar para você que tu é o Senhor? Não morre não. Para com essa conversa que vai para Jerusalém ser crucificado. Sai dessa. Aí Jesus falou o que para ele? Vamos ver. Verso 23. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda-te para trás de mim, seu demônio. Está escrito aí ou não? Sai daqui, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas. Essa palavra cogitar, irmãos, é porneu ou forneu, que quer dizer, sabe o quê? Entende. Em algumas Bíblias já tem essa tradução, porque não entende das coisas celestes e somente das coisas terrenas. Quantos estamos assim, querido? Entendemos das coisas terrenas. Administração, negócio, fórmula, sei o quê, faz aqui, investe ali, internet, estrutura, plataforma, sei o que lá, parará. Isso é ruim? É ótimo. Porém, não é tudo. Ou melhor, é quase nada. Porque se não entendes das coisas celestiais, para nada te bastará o seu entendimento das coisas terrenas. Se não entende das coisas celestiais, é revelação. Sabe o que é revelação? Revelation. Sabe o que é revelação? Apocalipse. Sabia que a palavra apocalipse é revelação? Se não entende a revelação, e a revelação não é somente isso que te digo, que te digo, que me digo, que te digo. A revelação é Apocalipse. E Apocalipse é o fim. Se você não entende o fim de todas as coisas, se você não entende para que Ele morreu e por que Ele ressuscitou, se você não entende para onde a igreja de Jesus está indo, como ela está indo, por que ela está indo, se você não entende o propósito de que nós estamos aqui nessa manhã, para quê, por quê, para quem? Então, irmão, só entende das coisas terrenas, humanas, e não das celestiais. Ou seja, rede fraca. Entendimento. Irmão, tem gente que prega e é tão absurdo que você olha algumas mensagens em YouTube e tal, tem 300 mil acessos e não sei quantos mil seguidores. A cantora que canta e é gospel, 1 milhão de seguidores. Aí faz umas lives, só fala asneira, só fala bobeira, mas os crentes estão lá ouvindo. Os crentes também, a juventude gospel está lá ouvindo. Ah, mas tem 1 milhão de seguidores, e daí? E daí? Não ensina nada, não tem conteúdo, não tem entendimento. Está entendendo isso? Tem outros homens também, você vê lá, 500 mil visualizações. Às vezes eu olho isso, estou passando o dedo lá, vejo alguma coisa, deixa eu ver isso aqui. Barulho. E está todo mundo, irmãos, quero dizer para você, irmão, sem fundamento, sem vida fluindo no Espírito.
E você que vem no café e conhece a gente, irmão, sabe que aqui é tudo doido. Sabe que nós não estamos falando uma coisa que nós somos contra, não. Aqui a gente está foguetada também, né? Voa na igreja. Não estou falando contra isso, irmãos, eu estou falando só isso. Porque isso chama a atenção de pessoas, mas não fundamenta nada. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, cadê o irmão? Sumiu. Porque era vento. Transformar uma geração, transformar uma cidade, transformar um povo. Comece pela tua casa, salve o teu casamento. Levante nos teus filhos profetas de uma geração. Chore com eles. Ame a sua casa, ame a sua esposa. Ame a igreja que Deus te deu. Pode ter 10 membros, 20, ame. Davi, irmãos, com 30 valentes, anexou reinos e reinos. Aí chega para o Pedro e fala: cara, para trás de mim, Satanás. O que eu entendo aqui? Coloque os seus olhos em mim, preste atenção. No verso 17, Pedro é bem-aventurado, é uma pedra de edificação. No verso 23, ele está endemoniado e é uma pedra de tropeço. Uai. No verso 17, o Senhor diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. No verso 23, o Senhor fala para mim: sai daqui, endemoniado, para trás de mim, Satanás. 17 por 23. Por quê, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você, que talvez vai te... E Pedro não bebeu, e Pedro não fumou, e Pedro não mentiu, e Pedro não adulterou, e Pedro não foi para balada, e Pedro não prostituiu, e Pedro não cobiçou, e Pedro não olhou a mulher do próximo, e Pedro não se masturbou, e Pedro não roubou, e era o diabo. Que é isso? Alguém já pregou isso para você? O irmão está em pecado, o irmão está isso, o irmão fala isso, o irmão põe aquilo, e está isso mesmo. As igrejas estão assim, a internet está assim. Olha lá o fulano, o ciclano na internet, olha a igreja tal, está assim. E você, como é que está? E eu, como eu estou? O que eu preciso mudar urgente na minha vida? O que eu preciso tirar de mim? Pare de olhar para os outros, olhe para si. Em alguns momentos na sua vida você vai parar, vai ter que deixar de ouvir todo mundo para ouvir somente o céu. Para falar: Deus, o que tu queres para mim, comigo? O que tu quer comigo? E eu, como é que eu tô? Como é que eu tô? A Bíblia, irmão, não funciona em um versículo, ela funciona em Antigo, Novo Testamento, em uma coletânea de livros. E é de capa a capa que é o zelo para cumprir. O que é em nós? Porque eu não bebo? Porque eu não fumo? É porque eu larguei a prostituição? É porque eu não me masturbo? É porque eu não larguei a pornografia? Eu sou de Deus, hein? Se você não entende, para trás de mim, Satanás. Qual era o pecado dos espias? Os 12 que foram espiar a terra: não beberam, não fumaram, não mentiram, não roubaram, não adulteraram. Eles eram crentes melhor do que todos nós. Só que não entenderam. Deus falou: a terra é sua, entre e toma posse. Sabe qual foi o pecado deles, irmãos? Olha para mim. Sabe qual foi o pecado deles? Medo. Eles sabem qual foi o pecado deles? Ver que a terra tinha gigantes. Então eles voltam e dizem para Moisés e para o povo: é lindo, é perfeito, é maravilhoso, Deus mandou entrar, mas a gente não tem coragem. É medo. A estrutura que paralisa o homem é medo. Você tem medo de obedecer, você tem medo de entregar o que Deus pediu, você tem medo no futuro.
Você tem medo de amanhã, medo te faz Deus dizer para trás de mim, Satanás. E peraí, para aqueles que me ouvem pela internet, por qualquer lugar, essas não são palavras minhas, do pastor Douglas extremista. São palavras do Senhor. E para esses espias o Senhor falou: voltem ao deserto. E todos eles morreram lá, a não ser 2 que disseram: nós cremos, nós faremos, nós obedeceremos. A saber, Josué e Caleb. A saber, 2 homens que vocês conhecem, Josué e Caleb. Seus nomes foram eternizados. Por quê? Porque os outros 10 foram esquecidos. Em um dia, preste atenção, em um dia eles eram príncipes. Em um dia, no dia do envio, preste atenção nisso, meu irmão, nunca preguei isso. Obrigado, Jesus, é quentinho do céu. Olhem para mim, não se distraiam. No dia do envio, eles tiraram o selfie e botaram no Instagram, YouTube. No dia do envio, tiraram foto. No dia do envio, popularidade arrebentou. No dia do envio, procuraram saber quem é que vai da tribo de Dan. Fulano de tal. O Instagram dele foi 3 milhões de seguidores. Israel inteiro. Que dia no dia do envio? Entraram, deram lá em cima, voltaram, medo, deram lá embaixo. Algum tempo depois, não existem mais. Ninguém fala, ninguém conhece. Não deixaram um legado, não escreveram nada, não transformaram nada e não fizeram nada. Porque o pecado não foi a prostituição, não foi o adultério, não foi a mentira. O pecado foi a falta de obediência. E é nesse nível que precisamos trabalhar, pastores. Porque eu não vou vir aqui falar para você de masturbação, meu amor. Pelo amor de Deus. Lindos, eu não vou vir aqui falar para vocês de masturbação. Embora eu saiba que precisa, infelizmente. Eu não vou vir aqui falar para você de pornografia, disso, não vou vir. Mas nós estamos achando que é isso que nos para? Nós estamos achando que é isso que nos faz Deus falar: para trás de mim, demônio, Satanás? Ah, pastor, mas aí o povo todo morreu no deserto, porque era a antiga aliança, e lá Deus era nervoso. É isso que os pregadores, irmãos, da super, mega, hiper graça pregam. O que a Bíblia não diz. Então nós falamos do Novo Testamento. O Senhor falou para Pedro no Novo Testamento: sai daqui, diabo. E aqui, irmãos, Jesus não falou que Pedro errou. Jesus não falou que Pedro se enganou. Jesus não tapeou. Jesus falou: tu és para mim uma pedra de tropeço. Ou seja, um enviado de Satanás. Quem falou isso? A expressão completa do olha para mim. Quem falou isso? Diga: a expressão completa do amor. Para de filosofar, igreja, irmão. Para de conversar fiado. Ah, aquela igreja lá tratou o irmão assim, não tem amor. Que não tem amor. O amor protege, o amor levanta, o amor restaura, o amor exorta, o amor disciplina, o amor levanta. Por isso que o mesmo Jesus que diz bem-aventurado, diz: sai daqui, diabo. Está entendendo isso? Tem muita gente saindo de igreja, mudando de igreja atrás de amor. O amor que você quer é tolerância. O amor que você quer é continuar, irmãos, aprontando, bordando e pintando, e não tem alguém que te diz: vai para o inferno. É esse que é o amor que muita gente quer, que muito pastor quer, que muito líder quer. Amor que deixa você aprontar, fazer, defraudar. Não. Vinde como estás. Vinde como estás. Vá e não peques mais.
Aplauda Jesus, irmão. Isso, aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque muitos de nós somos Pedros. Você sabia que a palavra Simão, ela vem do original, Simão deriva de Simeão, lá da antiga aliança. E a palavra Simeão quer dizer ouve. Sabia disso? Porque depois Pedro vai se chamar Pedro. E Pedro é Petrus, que é rocha, depois que o nome dele é mudado. Mas o nome dele era Simão. E Simão, da origem Simeão, significa ouve, escuta, atenta, abre o ouvido. Por isso que quando o irmão Pedro fazia certo, dizia, bom demais, Pedro. E quando Pedro fazia errado, Jesus falava para ele, Simão, Simão. Ah, eu vou fazer, vou acontecer. Aí o Senhor Jesus, Simão, Simão. Dizia para ele, Simão, Simão, cabeção. Simão, Simão, tolão. Abre a teu ouvido, porque agora se moves como antiga identidade, não com a nova. E todos nós, sem exceção, temos dois nomes. Saulo e Paulo. Simão e Pedro. Jacó, Israel. Abraão e Abrão. Todos nós temos dois nomes. Ou você manifesta uma natureza caída, ou você manifesta uma natureza de Cristo. E é você quem escolhe. O que é que Pedro está fazendo? Movimentando. Pastor Pedro, vou dizer, a saber, a maior parte de nós. Fazendo, movimentando, faz isso, faz aquilo, faz a galinhada, faz a feijoada, e faz não sei o que, vamos construir, vamos mudar, vai fazer, faz aquilo e não sei o que. E não tenho nada contra fazer, irmãos. A saber, nós estamos fazendo tudo isso aqui. Então a gente denuncia até nós mesmos se estivermos fora do propósito. Mas para quê? Quem mandou? Quem recebe a honra? De quem são os frutos disso? Aí faz, irmãos, e quando Deus mandou fazer, faz, e dá certo. Faz, e dá certo. Faz, e dá certo. Sabe qual é o meu pensamento? Tudo que Deus manda a gente fazer, eu penso que vai dar tudo errado. Eu falo, Deus, não tem o menor sentido, isso que o Senhor está falando, não tem o menor sentido. Deus faz, e a gente faz e dá certo. Improváveis, é o que nós somos. Mas existe uma graça, um amor de Deus dizendo... Mas às vezes, irmãos, pensa nisso. Se tudo eu faço e dá tudo errado. É isso aqui, não funcionou. Mudou para aqui, não funcionou. Abriu ali, não funcionou. Mudou de cobertura, de cobertor, não funcionou. Mudou no que, não funcionou. Abriu aqui, fechou ali, irmão. O problema não está no que você faz. O problema está em quem você é. Porque se você deixar de fazer e tornar-se a ser onde colocar as plantas dos vossos pés, vos tenho dado por herança. Onde colocar as tuas mãos, prosperará. Está entendendo isso? No verso 17, bem-aventurado és tu, Simão. No verso 23, sai daqui, diabo, para trás de mim. Mateus 26, vamos lá, precisamos terminar. Mateus 26, abra para mim, por favor, rapidinho.
Pega nós, Jesus. Mateus 26:30. Depois de terem cantado um hino, olha que bênção, culto, irmão, comunhão, ceia, saíram para o Monte das Oliveiras. Que bênção, paz. Então Jesus lhes disse: irmão, estava tudo bem, estava tudo tão bem. Sabe, uma ceia, Jesus se despedindo, amando eles, lavando o pé dos discípulos, dando um beijo em cada um deles. Verso 31, Jesus diz: então Jesus lhe disse: ainda esta noite, hoje, esta noite, todos vocês vão me abandonar. Tá ligado? Aí, irmãos, o pastor morre, dá úlcera, fica de cama, o fulano foi embora. Irmão, acorda. Jesus teve 12 discípulos. Um suicidou e os outros 11 o abandonaram. A não ser o Joãozinho, que foi voltando depois, se arrependeu antes dos outros. O apóstolo João foi até a cruz. Mas nesse momento aqui o Senhor falou: hoje todos vocês vão me abandonar. Todos. Aí o pastor, irmão, tem uma ligação de alma. E o fulano, e ajudei tanto ele, fiz tanto por ele, amei tanto ele, abençoei tanto ele, foi embora, irmão, larga, deixa embora, irmão. Sabe por quê? Não é seu. Tudo que você fez para ele está na eternidade. Se tudo que você fez por ele não mudou o coração dele, mudou o seu. Se tudo que você fez por ele não deu para ele uma pedra na coroa dele, deu na sua. Deixa aí! Vou te dizer, se for filho, retorna, e melhor do que era antes. Deixa a porta aberta. Aí o cara vai sair e você fala: se é um ingrato, se é isso, se é aquilo. Tem pastor até que é feiticeiro, irmão, que diz: eu te amaldiçoo. Irmão, a mão de um pastor, irmão, serve para abençoar. E diz assim para ele: ó, eu te amaldiçoo, e não sei o que, se você sair dessa igreja, sua vida vai tudo. Irmão, isso é coisa de macumbeiro. Pastor feiticeiro. Vai sair, vai mesmo, querido filho. Vou, porque aqui é isso, porque aqui é aquilo. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, vou sair. Por que você vai sair? Vem cá, vamos conversar. Porque, pastor, tem muita coisa aqui que eu vejo aqui que eu não concordo. Aí eu falo: eu também acho. Coisa aqui que eu não concordo. Vamos sair junto então. Você me leva? Você me leva? Que isso, pastor? O senhor ficou doido? Você é o dono da igreja? Não, eu sou o dono da igreja não, eu sou o pastor da igreja. O dono da igreja é Jesus. E Jesus manda eu fazer coisas que eu não concordo, você acredita? Só que como a igreja é dele, eu só obedeço. Então se tudo que Jesus mandar eu fazer e eu não concordar, eu vou sair da igreja, eu tenho que sair junto com você. Você me leva junto para onde você for. Quem sabe onde nós formos, nós dois vamos fazer tudo que a gente quer e concorda. E a pessoa pois é, né, pastor, eu vou sair mais não. Seja inteligente. Muitas vezes você se assenta, irmãos, para conversar com alguém que está para sair da igreja. E numa conversa de 15 minutos você muda aquela situação. Mas você já sabe que o irmão marcou com você para sair da igreja. Aí você já vai assim. Aí o irmão fala: eu não concordo. Assim, aí o irmão: é isso aí que eu não concordo. O que está pegando, irmão? Então vamos sair junto da igreja. Vamos montar uma igreja junto, eu e você. Irmão, tem muita coisa aqui que eu não concordo acontecendo. Se fosse minha eu faria diferente, mas como é de Deus, é de Cristo, Ele mandou fazer assim, nós estamos obedecendo Ele. E está dando certo. Então é, né, pastor? Está entendendo? Para de morrer, irmão. Aí você diz assim: não, mas eu vou sair mesmo. Vai sair. Dá um beijo na testa e fala: que o Senhor te abençoe. Essa vai continuar sendo a sua casa.
Se um dia como um pródigo você entender que tomou uma decisão errada, volte. Estarei te esperando na porta. Tem gente aqui dentro, hoje, que já passou por isso e sabe que o que eu estou falando é verdade. Quando decidires voltar, estarei te esperando à porta, porque essa é a sua casa. Pronto. E vou dizer, irmão, vai voltar. Vai voltar. E vai falar, pastor, estou aí de novo, seja bem-vindo, irmão, irmã, sua casa. Sabe o que nós precisamos, irmãos, entender? Que muitas vezes ainda não entendemos, porque as redes são fracas. E nós queremos fazer pescarias que nossas redes, as nossas malhas não suportam. O verso 26 aí, Mateus 26, estava tudo tão bonito, né? A ceia, o verso 32 diz assim, 31, então Jesus lhe disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. E olha o que o Jesus falou no 32, mas não tem problema, ele está dizendo, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Olha o que é propósito, irmãos. Olha o que é uma mente protegida no propósito. Vocês tudo vão me abandonar, porque vocês são tudo uns excomungados. Foi isso que ele disse, né? Vocês todos irão me abandonar, mas não tem problema, eu vou morrer por vocês que me abandonam e vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vos tomo de volta. É doido, meu. Meu Jesus amado, tão maravilhoso és. E aí, irmãos, entra o Pedro para poder bagunçar a história. Verso 33, Pedro respondeu, encheu o peito e disse, ainda que todo mundo te abandone, eu nunca te abandonarei. Olha, presta atenção nisso aqui, nós estamos terminando. Aí no verso 34, Jesus responde a Pedro, dizendo, eu asseguro a você, eu te dou certeza, Pedro, que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você, Pedro, me negará. Pedro responde Jesus no 35, é a réplica, diz assim, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Sabe o que Pedro está falando para Jesus? O Senhor está enganado. Jesus já falou alguma coisa para ti que você tinha certeza que era Jesus e disse, eu não vou fazer assim, porque Jesus deve estar enganado. Meu Deus, que palavra, Senhor. Ouça isso 300 vezes, irmãos, eu vou ouvir também. Jesus já te falou alguma coisa e você teve a certeza aqui na casa de Deus, eu ouvi Jesus, agora eu sei o que eu tenho que fazer, agora eu sei quem eu tenho que procurar, agora eu sei o que eu tenho que restituir, agora eu sei o que eu tenho que renunciar, agora eu sei. Sabe por quê, irmãos? Claro, foi claro a voz de Jesus, mas a pessoa não estava ali na porta, mas o lugar talvez fosse longe, talvez o banco tivesse fechado, talvez a igreja, passou 1 dia, 2, 3 e você não fez e não fará. Aí você repensou, eu ouvi, mas será que Jesus estava certo? Será que ele não me entendeu bem? Pedro, acorde. Melhor, Simão. Estava tudo lindo, um culto acabando, lindo, um culto. Jesus ceiou com eles. João fala que Jesus pegou a bacia, Humberto, uma toalha, lavou o pé dos discípulos. Maravilhoso, vamos adorar agora, cantar um hino. Essa casa é sua casa. Cantar um hino, que atmosfera. Aí Jesus diz assim, ainda está
está repreendendo não, Jesus está confortando eles. Jesus diz, ainda essa noite, toda essa bonança aqui parece ter acabado, porque todos vocês irão me negar, mas não tem problema, eu vou ressuscitar e irei atrás de cada um de vós. Aí Pedro diz, epa! Eu quero dizer para o Senhor que todo mundo pode negar. Jesus, quando o Pai te deu a revelação, era para 11. Para mim não. Eu quero te dizer, Jesus, que todos podem te negar, todos, menos eu. Aí Jesus, irmãos, também, sabe, engrossa a voz e diz, Pedro, ainda nessa noite, tu serás o primeiro. Me negará 3 vezes antes do cantar do galo. E ele, irmão, não baixa não. O Senhor está enganado. Ouça melhor do Espírito. Ouça melhor Deus falar, porque eu quero reforçar minha fala em cima da sua. Que todo mundo aqui pode negar, eu não. Irmãos, sabe quem é esse? Você, seu cabeção. Sabe quem é esse? Eu. Cabeçudo, turrão, desobediente, insubmisso. A gente quer discutir, cala essa boca e pensa e ora antes de falar. Nós precisamos, irmão, parar de falar demais e ouvir e chorar e dizer, Deus me perdoa. Irmãos, esse é o Pedro. Pastor fala contigo, não resolve. O irmão fala contigo, não resolve. O Espírito Santo fala contigo, não resolve. Deus fala contigo, não resolve. E é crente, hein? E é crente. Ah, mas o irmão e você? E eu? Agora eu vou te dizer uma coisa. Depois que Pedro falou que Jesus estava errado, Lucas 22, abre aí, 2 textos, nós vamos ler, eu vou encerrar. Lucas 22, diz assim. De novo Jesus e Pedro. Depois disso, olha o que o Senhor fala para ele. Na verdade era como se fosse aqui uma tréplica. Jesus continua na história, ele diz assim. Simão, Simão. Abriu aí? Lucas 22, 31. Simão, Simão. Satanás me pediu autorização para peneirá-lo como trigo. Meu Pai. E aí, querido, o que você me fala? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca mais vai esquecer esse café. Aquele que não apruma na mão de Deus, vai aprumar na mão do diabo. Sabe por quê, irmãos? Porque como diz um autor aí, até o diabo é o diabo de Deus. Como assim, pastor? Ué, irmãos, o diabo é um anjo caído, é o Lúcifer. E o diabo não tem poder sobre nada que Deus faz. Quando Deus quer, o diabo trabalha para Deus. Existe isso algumas vezes na Bíblia. Em falsas profecias, em coisa que era o diabo, com a permissão de Deus. Aqui, Satanás, presta atenção comigo, nós vamos encerrar, por favor. Não perca essa manhã. Satanás entendendo o contexto de Pedro, por quê, irmãos? Porque todo mundo que se move em arrogância, todo mundo que se move em submissão, todo mundo que se move em teimosia, é teimoso. Todo mundo que se move, irmãos, num lugar de não obedecer, está sendo, irmãos, vigiado por Satanás. E está dizendo, a qualquer hora eu entro. Qualquer momento eu entro. Quem não deixa? A Bíblia diz que os anjos do Senhor
estão ao redor daqueles que o amam, daqueles que o obedecem, e os livram. E diz que Satanás está ao derredor. Redor, derredor. Redor, anjos, derredor, Satanás, rugindo como uma fera, e está de olho. Todo mundo, irmãos, que não apruma na mão de Deus, vai aprumar na mão do diabo. Aquele que não se refina pelo conselho de Deus, será refinado pela peneira de Satanás. Pode anotar. Aquele que não é refinado pela peneira de Deus, será refinado pela peneira de Satanás. O Senhor diz assim: olha, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Pedro não, Simão, olha lá. Satanás veio pedir permissão para tocar na tua vida. E o que a gente pensava? Você viu que a gente viu textos de toda forma, tudo diferente. O que a gente pensava? Que Deus chegou para o diabo e disse: sai daqui, te repreendo em meu nome, Jesus. Vai embora, não toque no Pedro. Não, Pedro estava dando brechas. Diz comigo, Pedro estava dando brechas. Então, vendo as brechas, olha como é que é o mundo espiritual. Você que não conhecia, é filho de Deus, é filho de Deus. Satanás se apresenta e diz assim: posso tocar no Pedro? Posso tocar no Jó? Posso tocar no Paulo? E o Senhor diz: pode. Deus falou que Satanás podia tocar em Jó? Falou ou não? Falou, irmão. Falou, não toque na vida dele. Eu estou vendo uma brecha aí, Senhor. Eu posso tocar no Pedro? Pode. Só que ele foi avisado. Jesus chegou para ele e diz: Pedro, meu amigo, meu filho Pedro, Satanás já te requereu para peneirá-lo como trigo, e eu permiti. Vem dias terríveis sobre a tua vida. Eu só te digo uma coisa: permanece, 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 permanece. Eu estarei orando por ti, para que a tua fé nesse momento não se perca e você não morra na mão dele. Mas quando tu voltares para mim, depois da peneira e da aprovação, depois que tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Deus não te chamou, irmão, para você pisar nas pessoas. Deus te chamou para fortalecer os teus irmãos. Sabe que Jesus estava falando para ele: quando você estiver lá em cima, você vai encontrar umas tranqueiras igualzinho você é. Quando você passar por essa peneira que tu nem precisava passar, porque não é a minha peneira, é a peneira de Satanás. E não é todo homem que precisa passar por ela. Quem é refinado no conselho do Senhor não vai para a peneira de Satanás. Quem é refinado na peneira do Senhor não passa na peneira de Satanás. Aqueles que não são refinados, brechas e brechas, teimoso, não é refinado na peneira do Senhor. Satanás o requer, Deus permite, diz: aguenta agora. Aguenta agora. E para de reclamar, de chorar. São decisões minhas e suas que mudam o nosso destino. A
minha colheita hoje, é minha semente de ontem. Para de reclamar. Levanta a sua cabeça, pega a sua espada, o seu escudo e lute. Quando tu voltares, falou para ele, tu vai voltar, amigão. Fortalece teus irmãos. Tu vai encontrar umas tranqueiras que era igualzinho você. Quando tu, o que diz a Bíblia? Vamos lá, coisa que a gente via diferente. Nós estamos falando, irmãos, do apóstolo. Quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Diga comigo, Pedro não era convertido. Mas ele não era pastor? Mas ele não era apóstolo? Tem apóstolo desviado. Tem pastor desviado. Tem líder desviado. Tem crente desviado. Tem filho desviado. E não está no mundo não, irmão, está aí do seu lado. Pega eu, Jesus. E aí? Dito e feito. Jesus foi crucificado. Pedro negou Jesus. Começou a peneira. E Satanás começou a cirandá-lo como um trigo. Um dia, irmãos, e aqui eu termino. Não vou ler esse texto não. João. Preciso terminar. João, capítulo 21. No auge da sua crise, ele voltou a pescar os peixes vivos. Diga assim: no auge da minha crise, eu retorno ao marco zero. Lembra, irmãos, qual foi o pecado? Qual foi o pecado dos espias? Não beber, não fumar, não adulterar, não prostituir, não mentir, não roubar, não enganar. Qual foi o pecado dos espias? Medo, que gerou a desobediência. Medo. Então, fazer o que Deus não mandou é pecado. E não fazer o que Deus mandou também é pecado. Qualquer coisa que você está fazendo, Deus não te mandou fazer, é pecado. Faz café com pastores, muda de denominação, muda de lugar, abre prédio. Mas eu estou abrindo uma igreja, é pecado. Por quê? Quem mandou você abrir essa igreja aí? Foi Deus? Se é de Deus, é Deus, engano seu. Muitas igrejas na Bíblia, o Senhor falou assim: quem me dera que fechassem as portas desse templo. Quando vocês levantam as suas mãos e estão sujas de sangue, eu escondo o meu rosto de vós. Aí o Pedro está lá, irmãos, nós vamos terminar aqui, preste atenção. Voltou, lembra que antes ele pegava o peixe vivo e matava o peixe para comer? Ele pegava o peixe vivo, irmãos, matava e limpava e entregava para o dono do peixe. Agora ele tinha que pegar o peixe morto, limpar o peixe, entregar vivo. Esse é o meu e o seu papel, chamado. Está entendendo isso? Ele está lá pescando, voltou lá para o marco zero. E quem desanima, quem cai, quem peca, leva a gente junto. Os discípulos foram atrás dele, estão lá no barco e diz assim, olha só, vamos lá para a gente acabar, verso João 21:3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite, nada apanharam. Uau!
Voltou para estaca zero, amigão. Trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Estava dando tudo certo até aqui. No nosso meio, 5 pães e 2 peixes alimentavam 15.000 homens. Os cegos enxergavam, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam, gente andava sobre água. É Ele mesmo. Agora eu estou pescando uma noite inteira e não peguei nada. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Vou dizer para você, irmãos, sai do propósito e até a comida lhes falta. Sai da obediência e até a comida lhes falta. Sai do chamado e a sua casa perece, sua esposa, seus filhos. Tem alguma... Olha o chamado de Jesus: filhos! Jesus está na praia, eles estão lá no barco. Não pergunta: está pescando muito, está sendo bem sucedido, está arrebentando, está crescendo, tem alguma coisa para comer? E eles disseram: não, nem para comer nós temos, nem para necessidade nós temos. Pescamos uma noite inteira, estamos famintos, cansados, sedentos, frustrados, arrebentados, longe de tudo, nossa família acabou, nós estamos aqui. Esse é o resultado de alguém que se desconecta de uma fonte que é Jesus. Tem alguma coisa para comer? Jesus é lindo demais. Nem comida tem. Não! Verso 6: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam mais puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo que Jesus amava, João, falou: é Ele, é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim, é o que era, é o que é o que há de vir. É a brilhante estrela da manhã, é o leão da tribo de Judá. Ele voltou, como Ele prometeu, Ele voltou. Todos nós o negamos e Ele voltou. Ele viria diante de nós na Galileia e Ele veio. Ele não quebra a palavra dele como nós quebramos a nossa. Ele não deixa de nos amar como nós deixamos de amá-lo. Ele voltou. Pedro estava sem roupa, colocou as suas roupas e pulou na água. Você já viu alguém que vai pular na água botar roupa? Geralmente é o contrário, né? Você está de camisa, de túnica, não sei. Você vai entrar na água, você tira a roupa. Aí ele foi e botou a roupa. E falou: eu preciso encontrá-lo primeiro. Acabem a pesca, já está tudo aqui. Nós já puxamos as redes, o barco está cheio, mas eu preciso encontrá-lo primeiro. Me deem permissão de ir na frente. Mas nós só temos um barco, Pedro. Como é que você vai na frente? Eu já estou indo, nadando. E ele pulou e foi. Isso mostra que naquela situação que ele anda sobre as águas e afunda, ele não grita por causa que estava se afogando. Ele grita porque estava perdendo o seu milagre. Ele nada e nada e nada e nada. E chega lá, quando ele chega com frio, todo molhado, olha nos olhos do Cordeiro. Jesus já preparou uma fogueira, um banquinho, 2 banquinhos,
uma grelha, está ali com fogo aceso esperando o peixe. E diz: te assenta, filho Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus não perguntou isso para ninguém, irmãos, a não ser para ele. Por quê? Porque Jesus só estava o provando naquilo que ele mesmo disse. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que todos eles? E se você pegar o estudo original, você vai ver que Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Ele responde: eu gosto de você. Pedro, tu me ama? Eu gosto de você. Aí o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu gosta de mim, né? Ele falou: sim, eu gosto de você. Essa é a tradução desse texto. O que o Senhor estava perguntando para ele: você de verdade me ama a ponto de dar a vida por mim, como você falou que amava? Estava mostrando mais uma vez para ele, corrigindo, dizendo: até aqui não fostes capaz de sustentar tuas palavras, mas a partir de agora serás. Quando ele diz: Pai, tu sabe de todas as coisas e sabe que o meu amor não é ágape, como o Senhor me pergunta, que é o amor do sacrifício. O meu amor é filéu, é um amor de irmão. Tu sabe de todas as coisas e sabe que aquilo que eu falei não era verdade. E sabe que aquilo que eu disse, que eu te daria a minha vida, que eu te daria tudo que eu tenho, que os meus bens é para ti, que a minha igreja era tua, que a minha casa é tua, tudo que eu canto é uma mentira. Tu sabe de todas as coisas, sabe que eu tenho apreço, eu gosto do Senhor, eu tenho admiração pelo Senhor, mas não dou conta de dar a minha vida. E o Senhor falou: eu te cinjo agora com o Espírito, receba o amor ágape, porque tu darás a tua vida por mim. Nos dias da tua morte te levarão para onde tu não queres ir, e tu irás e me glorificarás com a forma de morte que tu vai morrer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Pedro está ali. Os discípulos chegam e diz: sabe o que é o texto? Olha aí para a gente orar. Ponha os seus olhos na palavra. Verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de quantos? 153 grandes peixes. E olha aqui o mistério, irmão. E não obstante serem tantos os peixes, a rede não se rompeu. A rede não se rompeu. O Senhor está falando para ele: você está pronto. Agora pode pescar em mar aberto. Pode entrar em lugares de intimidade, jogar a tua rede. Comece com os outros, a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, porque tu serás um mártir, porque as tuas redes estão prontas. Aquilo que tu me pede eu posso te dar, porque suas redes não se romperão mais. Aquilo que tu me pedes e que eu quero te entregar, eu posso entregar. Amigo Pedro, levanta e apacenta as minhas ovelhas. As redes não se romperam. Você está entendendo isso? Mar profundo, grandes peixes, rede cheia. E a Bíblia é tão linda que diz: arrastou a rede para a terra, cheia dos 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, as redes não se romperam. Deus está preparando uma igreja de redes fortes, onde Deus possa entregar para você aquilo que você quer e aquilo que Ele quer te entregar, sem que nenhum dos peixes se percam.
Deus quer preparar você para receber o que Ele tem para você. Mas para isso, seja refinado na peneira do Senhor. Porque senão necessariamente, irmão, serás refinado na peneira de Satanás. O nome dessa palavra é, Deus me deu agora, a peneira de Satanás. Às vezes, a peneira de Satanás forjará homens de redes fortes. Mas quero te dizer, muitos deles não passaram por ela, foram refinados na peneira do Senhor. Seja qual for a peneira que você está, porque todos nós estamos na peneira, ou de Deus ou do diabo. Permaneça, permaneça, e saia daí dizendo: tudo que eu falei era uma farsa, tudo que eu pensava não era bem assim, tudo que eu entendia não entendia. Por isso que Jesus vem para ele e pergunta: 3 vezes me negaste, 3 vezes eu te pergunto. E quando ele diz: eu te admiro, e ele falou: eu sei disso. Você consegue ver a si mesmo agora, Pedro? E ele falou: sim, Senhor. Pare de olhar para fora, olhe para dentro. Pare de olhar para fora, olhe para dentro. Pare de ver, irmãos, o pecado do povo e olhe para o seu pecado. Pare de ver o que os outros estão fazendo e olhe para aquilo que Deus mandou você fazer. Muitos homens morrerão, escute isso, sem nunca terem feito uma pescaria em mar aberto. Muitos homens morrerão com malhas fracas, porque não responderam nem a Deus, nem a peneira de Satanás, e morreram na prova. E eu conheço muitos. Seja você diferente, irmão. Cresça dentro. Cresça dentro, cresça dentro, cresça dentro. Ame a sua casa, ame a sua esposa, ame a sua igreja, ame o seu pastor, ame a sua cidade, ame a sua nação, ame vidas, viva para Deus, e tudo seja feito para Ele, por Ele e por meio dEle. Fica de pé comigo nessa manhã.